Boa tarde a todos. Eu vou apresentar alguns elementos do que nós estamos fazendo em São Paulo, que eu espero que sejam positivos, com todas as dificuldades que a gente sempre tem. São Paulo busca uma centralidade na economia regional e global que obriga a um esforço renovador da organização do território. A infraestrutura é uma condição mínima necessária, não é a condição suficiente, mas é uma condição necessária para gerar negócios, oportunidades, renda, emprego. Essa centralidade é dada por uma amálgama de condições, tanto locacionais como sociais, culturais, econômicas, que garante para a cidade a capacidade de fazer conexões, intercâmbio, contatos, encontro. A nossa meta, para que São Paulo seja uma poderosa conexão da região com o mundo, seja uma base para a economia latino-americana e que garanta, ao mesmo tempo, qualidade de vida para os seus habitantes, tem um foco bastante importante na qualidade de vida, inclusive porque qualidade de vida gera bons empregos, gera investimentos, gera consumidores exigentes, sofisticados, que empurram as empresas para pesquisa, para desenvolvimento e atrai investimentos de ponta. Mas qual seria a infraestrutura necessária para garantir essa centralidade? Nós queremos uma cidade central e viva. Os processos de tomada de decisão pública para o desenho urbano e para a infraestrutura se dão fundamentalmente de duas formas. De um lado, por regulação, e de outro lado, por investimentos diretos. E essas duas formas se combinam de modo diferente, e com mais negociação, com menos negociação, dependendo do momento e do lugar. Em primeiro lugar, vamos comentar alguma coisa a respeito dos processos regulatórios que historicamente nós tivemos aqui. Em São Paulo, assim como em muitas cidades brasileiras, a regulação tem sido orientada fundamentalmente para dizer o que pode e o que não pode ser feito. Mas, em primeiríssimo lugar, o que não pode ser feito. Nós criamos uma tradição de legislações extremamente detalhadas, extremamente formalistas e que pecam tanto na sua formulação como na sua implementação. De tal forma que os zoneamentos, códigos de obra, as inúmeras normas que nós temos, não são um fator dinâmico de organização das atividades e do crescimento urbano. Na ausência de uma sociedade civil, de fato, organizada e pulsante, nós temos uma dificuldade de processos negociais para definição dessa legislação e temos uma sequência infindável de procedimentos que não geram democracia, mas geram uma ilusão, né? E mais, geram oportunidade para que os grupos com maior capacidade de pressão sobre o poder público se expressem com tranquilidade. Quando da implementação desse desenho urbano, esse formalismo profundo que nós temos se choca com uma cultura de muita dificuldade de atendimento à norma e atendimento ao regramento, não é? E acaba sendo com frequência um fator a ser driblado, é um elemento de ilegalidade, mesmo um indutor de corrupção, não é? Esse, portanto, é um processo a ser aprimorado, o processo de regulação, e só pode ser aprimorado com fortalecimento de sociedade civil. Por outro lado, no que se refere a outros instrumentos, os instrumentos de ação mais direta, os investimentos diretos do poder público. Nós temos uma história de processos descontinuados e bastante pontuais. A tal ponto que os investimentos que nós fazemos hoje na cidade ainda têm uma forte influência de planos de 1930 e 40. São planos que não levaram em consideração o modelo da bacia hidrográfica, as condições geotécnicas, as condições de drenagem, e que traz uma herança de bastante problemática para a cidade, não é? Mas nós continuamos construindo corredores que levam a pontos concêntricos, túneis, avenidas de fundo de córrego, etc.
E por que o poder público deixou de propor e de implantar projetos significativos de infraestrutura urbana nas últimas décadas? Algumas hipóteses a respeito disso. Primeiro, baixo poder de investimento, dívidas e alta concentração de tributos na esfera federal. Segundo, parte da infraestrutura é estadual, é metropolitana, né? E isso já foi bastante discutido aqui. Terceiro, uma imensa dificuldade em estabelecer relações permanentes, transparentes e mutuamente proveitosas com a iniciativa privada. E quarto, nas últimas décadas, infelizmente, o poder público, em todas as suas esferas, abriu mão de planejamento estratégico, seja na área de energia, de transportes e mesmo na área urbana, acreditando, tendo uma certa fé nos mercados. Isso, do ponto de vista do setor urbano, tem consequências nefastas. Então, eu quero discutir um pouquinho aqui um exemplo de um esforço da mão do Estado fazendo o desenho, o poder público fazendo o desenho urbano. Eu vou comentar um aspecto da infraestrutura urbana que, com muita frequência, é relegado. Não é? É um aspecto que as cidades do Hemisfério Sul têm dificuldade em garantir, justamente pela falta de planejamento e pelo crescimento desordenado. É um projeto que não substitui a regulação, obviamente, não pretende ser um projeto compreensível para o conjunto dos problemas da cidade, mas é um projeto setorial que dialoga com uma multiplicidade de problemas. Né? E, na verdade, é um exemplo de intervenção direta do Estado, reorganizando o território sob orientação de uma concepção e de uma diretriz de ação. Estou falando de um projeto que nós estamos implementando, e eu vou poder mostrar um pouquinho para vocês, de implantação massiva de áreas verdes. Porque a infraestrutura urbana não pode ser compreendida só como sendo os investimentos em saneamento, em infraestruturas, redes físicas, não é? O hardware da cidade. Áreas verdes é uma necessidade bastante objetiva para que se crie condições humanas de habitabilidade e de vivência. Mas é também uma condição necessária para viabilizar os outros investimentos, os investimentos em drenagem, em captação de água, em manutenção de temperaturas amenas na cidade. E com esse conceito, nós adotamos uma estratégia para implantar parques, seja com processos negociais, seja exercendo o poder de decisão do governo. E nós decidimos comprar terras. Né? E estamos continuando a fazer, seja com recursos próprios, seja com recursos advindos de negociação. Então, temos aí um conceito e temos um projeto. Este projeto de aquisição de áreas, com dinheiro próprio e com dinheiro de terceiros, ele tem aí algumas diretrizes. Nós estamos comprando áreas em regiões de urbanização precária e inóspita. Estamos comprando áreas em regiões de produção hídrica, que é um problema muito grande na cidade. E estamos comprando áreas nos locais onde se pretende conter a expansão urbana que tende a ser extraordinariamente dispersa. Esse plano, na verdade, já é um sucesso e mostra que existe espaço para intervenções audaciosas, desde que elas sejam feitas de forma articulada entre diferentes segmentos de governo e esferas de governo. Então, nós temos aqui um quadro que é o resultado de uma história de perda de áreas verdes, com 33 parques em 2005, e nós estamos criando o que seria uma tentativa de um green belt, né, de um cinturão verde. De que forma? Primeiro, parques em torno do Rodoanel, parques em áreas de mananciais e parques na Zona Norte. Esse Rodoanel, ele não está completamente construído, na parte oeste está construído, na parte sul está sendo construída. O que vocês veem em verde mais claro são as áreas que estão sendo compradas. De que forma que elas estão sendo compradas? Parte delas foram colocadas como exigência do governo municipal para o governo estadual, quando nós demos a licença ambiental para a construção da parcela sul do Rodoanel. E uma parte nós estamos comprando com recursos próprios. Então, ali tem um incremento bastante grande de áreas e foi importante o município assumir a sua responsabilidade numa estrutura que é estadual. Nós estamos também comprando áreas em região de proteção de manancial. Esse daqui é uma outra escala, mas é o mesmo mapa.
E talvez na parte mais alta da represa se veja um número grande de pequenas áreas verde clara e mais embaixo outro tanto. Curioso, mas as pequenas áreas junto da represa têm um impacto muito grande, maior ainda do que as grandes áreas junto à população, porque é na pequena escala que a população pode usufruir de uma forma mais significativa dessas áreas verdes. Essas áreas estão sendo adquiridas com outro processo negocial. Não é? Eu falei do processo negocial do licenciamento, agora esse daqui é um outro processo negocial com a empresa de abastecimento de água e saneamento, que é estadual, com a qual o município mudou o padrão de relação e passou a ter uma relação de uma busca de uma igualdade e, com isso, uma exigência de que o órgão de saneamento também se ocupe com proteção ambiental. Essas daqui são áreas na Zona Norte, esse trecho do Rodoanel ainda não existe, mas nós estamos preventivamente comprando áreas. Além disso, nós estamos implantando áreas verdes ao longo dos córregos. Tem aí um número bastante grande de parques que estão sendo já implantados, alguns exigindo retirada de população, outros não retirada de população, sempre a população que está em risco, porque está dentro da água, na beira da água, sempre a menos dos 30, 40, 50 metros de implantação do parque. Nós temos ainda uma série de parques em áreas remanescentes do tecido urbano, talvez alguns de vocês de fora da cidade, os da cidade certamente já conhecem, viram, por exemplo, o Parque do Povo, que muitos chamam, e eu acho até que é um bom nome, Parque do PIB, não Parque do Povo, mas que era uma área remanescente. Nós temos um certo número também de parques que estão sendo implantados, tem os nomes, não adianta agora comentar. De tal forma que nós temos agora, no fim deste ano, já um bom resultado para mostrar, e temos uma perspectiva ainda mais interessante, porque no fim desse programa nós vamos ter 100 parques, dos 33 que nós tínhamos. Para concluir, porque meu tempo já se esgotou, nós estamos tentando, esse é o projeto dos 100 parques, e aí a legenda dizendo que está implantado, que está já em implantação. Mas nós estamos tentando mais. Nós estamos implantando, e isso é um projeto um pouco mais ousado e que talvez não se complete ainda nessa gestão, mas já começamos, 10 grandes parques na Zona Leste, porque são esses sempre os verdes claros, são os novos, porque não interessa manter a Zona Leste como um depósito simplesmente de pessoas, tem que levar a qualidade de vida para a região. E o projeto que eu mais gosto, que é o mais simpático, que é o dos micro parques, pocket gardens, no centro da cidade, exatamente aqui onde nós estamos, e que já estão em processo de desapropriação também. Obrigado, espero com isso ter mostrado algo positivo.